Boa noite, pessoal. Aqui é o William. Quero fazer minha apresentação. Apresentação. Acadêmico William Rodrigues da Silva, disciplina estágio 1, área de concentração, História, Política e Econômica, tema Revolução Farroupilha, causas e consequências. Justificativa. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi um dos mais significativos conflitos regionais no Brasil do século XIX, ocorrido entre 1835 e 1845. Estudar a Revolução estudar suas causas e consequências é essencial para compreender a formação histórica e social do Rio Grande do Sul, por extensão do Brasil. Analisar as causas do conflito permite entender as tensões políticas e econômicas da época, bem como os desafios enfrentados pelo governo imperial em consolidar a unidade nacional. Objetivos: abordar esse conflito regional denominado Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que aconteceu no sul do Brasil. Compreender as causas da Revolução Farroupilha. Investigar quais foram as causas da Revolução Farroupilha. Avaliar o impacto do movimento na luta por maior autonomia e nas reformas políticas que seguiram no período imperial brasileiro. Mostrar se os farrapos queriam, de fato, separar-se do Brasil, ou se apenas queria garantir mais autonomia para as suas províncias. Analisar as consequências. Fundamentação teórica. As causas da Revolução Farroupilha. As causas foi descontentamento econômico. Os pecuaristas gaúchos estavam insatisfeitos com os altos impostos sobre o charque, carne seca, que era um produto essencial para a economia local. O governo imperial brasileiro favorecia o charque importado do Uruguai e da Argentina, prejudicando os produtos locais. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa de insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro no século XIX. A província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto charque, carne seca, que era vendida como principal alimento dos escravos no sudeste e no nordeste do Brasil. Segundo afirma Souza, carregado no lombo de mulas, o charque tinha destaque no mercado alimentício interno por conta das grandes dificuldades de transporte da época. A conservação dos víveres se tornava uma tarefa muito complicada. Nesse aspecto, o charque levava enorme vantagem por ser um produto que resistia bem ao processo de deterioração da matéria orgânica. Com o aumento dos centros urbanos, principalmente por conta das atividades mineradoras, o charque passou a ser produzido em grandes quantidades. Souza, 2011, página 1.
autonomia regional. Havia um forte desejo de maior autonomia política e, e administrativa entre os gaúchos. A centralização do poder no Rio de Janeiro gerava insatisfação nas províncias que sentiam suas necessidades e interesses negligenciados pelo governo central. No dia 20 de setembro de 1835, os revolucionários, comandados por Bento Gonçalves, tomaram a cidade de Porto Alegre e forçaram a retirada das tropas imperiais do local. Os revoltosos exigiam a nomeação de um novo presidente, mas o novo governante não agradou os farroupilhas. A revolução expandiu-se em 1836. Rebeldes proclamaram a independência com a República de Piratini, cidade que seria capital do governo, também chamada de República Rio-Grandense, com Bento Gonçalves como presidente. Em novembro, a Câmara de Piratini referendou a proclamação da República como grande ato coletivo que daria caráter definitivo à República. Foi marcado para a sessão da Câmara Municipal no dia 5 de novembro, em Piratini. Abrindo a sessão, o presidente declarou que o seu motivo era a necessidade de proclamar-se independência política, declarar a província desligada da obediência que devia ao governo do Brasil e elevá-lo à categoria de Estado livre, constitucional e independente, podendo ligar-se por laços de federação àquelas províncias do Brasil que adotaram o mesmo sistema de governo e quiserem se federar a este Estado. Fagundes, 1989, página 189. Em 6 de novembro, foi instalado em Piratininga o governo republicano, escolhendo Bento Gonçalves como presidente da província e mais 4 vice-presidentes. Como Bento Gonçalves estava preso, José Gomes de Vasconcelos Jardim assumiu a presidência interina. O mineiro Domingos José de Almeida foi nomeado ministro do Interior, interinamente da Fazenda. O carioca José Mariano de Matos, ministro da Guerra e interinamente da Marinha. O mineiro José Pinheiro de Unlóia Sintra, ministro da Justiça e interinamente das Relações Exteriores. O carioca João Manuel de Lima Silva, tio do futuro Duque de Caxias, foi promovido general e comandante do Exército Farroupilha. Dias depois, Bento Gonçalves também foi promovido general. Em abril de 1837, Antônio Neto, também promovido a general, assumiu o comando do Exército Farrapo devido aos aferimentos de João Manuel. Um ponto importante aqui, pessoal, é que não há consenso entre os historiadores sobre se os farrapos queriam de fato separar-se do Brasil ou se apenas queria garantir mais autonomia para a sua província. Outro ponto que merece ser considerado é que a luta dos farrapos não contou com o apoio de toda a população gaúcha. A cidade de Porto Alegre não apoiou. Conforme afirma Boris Fausto, a revolta não uniu todos os setores da população gaúcha. Ela foi preparada por estancieiros das fronteiras e algumas figuras da classe média das cidades, obtendo
apoio principalmente nesses setores sociais. Os charqueadores, que dependiam do Rio de Janeiro, maior centro consumidor brasileiro de charque e de couro, ficaram ao lado do governo central. 203, página 145. Outra causa foi a influência ideológica, né? O Brasil estava permeado de ideias, né, revolucionárias, né? Advindo da Revolução Francesa e de outras revoluções. Ideias republicanas e liberais estavam em ascensão, inspirados por outras revoluções e movimento de independência na América Latina. Esses ideais encontraram eco entre os líderes farroupilha que buscavam um sistema de governo mais representativo e descentralizado. Criou-se assim um terreno fértil para que proliferaram as ideias republicanas e predominantes na região do Prata, combinado com aspirações federalistas. Buscando a paz, o Império nomeou os rio-grandenses Araújo Ribeiro como presidente e prometeu anistiar revoltosos, mas a Assembleia Provincial, onde os republicanos eram cada vez mais ativos, adiou a sua posse. Exigiu maior autonomia para a província e soluções para problemas econômicos. Achava-se já os revolucionários subdivididos, de fato, em três grupos. O primeiro, constituído dos que apenas visava a deposição de Fernando de Braga, que aceitaram como seu substituto Araújo Ribeiro. O segundo, dos que, mesmo se opondo após-se deste, não admitia nem a república, nem uma separação. O terceiro, de minoria ativista e extremada, que propugnava a separação do governo da regência numa república confederada futura com as demais províncias. Bento Gonçalves ainda procurava manter-se numa posição que lhe permitisse ficar entre os do segundo e o terceiro grupo. O periódico Continente do citado terceiro grupo abrira já as suas baterias em prol da República, declarando que, quando o governo não preenche as suas obrigações e não promove a felicidade do povo, este tem o direito de mudar, abolir, reformar, como lhe convier organizar, outros baseado em princípios que sejam mais conforme as suas circunstâncias. O que de momento se impõe ao Rio Grande do Sul, seguindo o modelo dos Estados Unidos. Wilderspan, 1984, página 93. As consequências. Tratado de Poncho Verde. Em 25 de fevereiro de 1945, realizou-se em Poncho Verde um encontro dos principais chefes militares farroupilhas. Nele, Vicente da Fontoura apresentou os pontos acertados com Caxias para a pacificação. Entre eles, a ampla anistia e garantia de que nenhum processo seria movido contra os farroupilhas. Indicação do presidente da província pelos líderes farroupilha. Alforria para os cativos que serviram à República.
pagamento pelo governo imperial da dívida da República Rio-Grandense, integração ao Exército Brasileiro nos seus postos, salvos de general dos oficiais republicanos. Então, teve várias consequências, né? Essa guerra, né? Foi a primeira consequência o Tratado de Ponte Verde, né? Depois trouxe impacto, né, na região, sofreu grandes perdas econômicas devido ao combate aos bloqueios das rotas comerciais. A economia local, baseada na pecuária, foi severamente afetada e levou tempo para se recuperar, né? Teve impacto também em reformas administrativas. A guerra trouxe à tona a necessidade de reforma no sistema administrativo e fiscal do Brasil imperial. Embora as mudanças fossem lentas, o conflito destacou a insatisfação com a centralização do poder e a necessidade de uma maior participação das províncias na administração do país. Precedente, né, teve também consequência como precedente para movimentos futuramente. A Guerra dos Farrapos serviu de inspiração para outros movimentos separatistas e republicanos no Brasil, evidenciando a fragilidade da unidade nacional e a necessidade de lidar com as questões regionais de forma mais eficaz, né? Também essa guerra trouxe uma herança cultural. A Revolução Farroupilha deixou uma marca profunda na cultura gaúcha, sendo celebrada, né, deixou uma marca tão grande que é celebrado, né, anualmente no Dia do Gaúcho, né, 20 de setembro. Os ideais de liberdade, de autonomia, continuam sendo valores importantes na identidade do Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos, né, com certeza, né, foi um dos maiores conflitos regionais do Brasil. E é interessante que não é só refletindo tensões entre a necessidade local e a administração central, né, do império teve essas tensões, além de evidenciar a complexidade de consolidar um país vasto e diverso como o Brasil. A metodologia. O meu estágio curricular obrigatório foi realizado na Escola Machado de Assis, situada na Rua São Domingos, em Aparecida de Goiânia. As atividades realizadas foi observação, entrevistas, cheguei a reger algumas aulas de história na ausência do professor João José, a qual eu substituí por algumas vezes em sala de aula, né, ministrando temas como a civilização egípcia, né, o absolutismo, mercantilismo. A metodologia abordada foi uma pesquisa mista, qualitativa e quantitativa. A coleta de dados foram por meios tecnológicos, como celulares, computadores, livros, slides, cheques, impressões, por meios online, usando a rede mundial de computadores, a internet. A minha observação na Escola Estadual Machado de Assis, Aparecida de Goiânia, situada na Rua São Domingos, funcionando no período semi-integral, sendo que das 7 horas às 14h30 funciona ensino médio e das 14h30 às 18h30 ensino fundamental, com intervalo de 15 minutos. Média de alunos por turma são de 35 alunos. A faixa etária por turma são de 11 anos a 16 anos de idade. Conta com um quadro de funcionários como porteiro,
secretários, equipes de apoio e de coordenação pedagógica, somando um total de 20 funcionários. A escola conta com pátio, uma quadra para atividades físicas e apresentações artísticas. Palestra, ainda nas suas dependências, temos laboratórios de química, biologia, banheiros masculinos, femininos, uma biblioteca para livros didáticos. As salas contam com quadro digital e convencionais. A escola tem rampas de acessibilidade para quem não tem mobilidade física. Aqui também está o roteiro de entrevista, né? Que eu fiz com o professor João José, né? Que é o professor de história, né? Nessa ocasião eu fiz várias perguntas para o professor João, né? Perguntei qual conselho você daria para um professor que está iniciando, e ele me respondeu, né? Nessa entrevista, o professor João José respondeu que tem que ser o mais prático possível, né? O professor, né? Porque o nível de abstração dos alunos é baixo. Porque se trazer da universidade, né, as teorias, vai falar para a parede, porque muitos não prestam atenção. Com isso, o professor vai se desgastando, desanimando. Nesta ocasião, o professor João ressaltou que o professor tem que ser objetivo, sempre ouvir os alunos, né? Então, tá aqui meu roteiro, né, de entrevista. Minha vivência do estágio. A minha vivência do estágio foi a observação, como lidar com os alunos em sala de aula, como conduzi-los a atividades, como educação física, passar tarefas como leituras, trabalho, regência, intervenções, conduzi-los às respectivas salas. A partir da observação, pude constatar que o desafio de fazer educação ficou a impressão de que o professor tem que ter muita reticência, né, para poder permanecer nessa vocação de professor. Material que foram usados foi livros, plataformas, vídeos, trilhas de aprendizagem, leitura e palestras. Tá aqui as referências, né? E o link, né, da apresentação. A incompreensão do presente, e tá aqui a frase, né, de Mark Bloch. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, mas talvez não seja menos vão tentar compreender o passado se nada sabermos do presente, né? Mark Bloch, né? Essa é a frase dele. Eu quero aqui agradecer, né, a professora Carla Cielo, né? Eu quero agradecer aqui a todos, né, principalmente a professora Carla Cielo, que sempre, né, está aí ministrando essas aulas na segunda-feira para nós, né? Então, tchau, pessoal. Boa noite.